Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o arquiteto Billy Bodeira e nessa videoaula aqui a gente vai fazer uma renderização de uma forma muito prática e muito rápida, que é utilizando o método V-Ray facilitado. Então a gente vai entregar vários materiais aí para vocês que vão facilitar aí no teu dia a dia para você ter uma renderização de uma forma bem rápida, bem prática, né? Então essa é uma pequena parcela ali do que a gente entrega para vocês no curso de interiores facilitado. Então vamos lá, bora pro vídeo que eu quero renderizar essa cozinha aí com vocês. Bom, pessoal, eu já estou aqui com a minha modelagem, mas a gente vai comentar um pouquinho sobre os materiais que você está recebendo, tá? Então, não pula esse começo, ele é fundamental para você entender todo o conceito que a gente vai aplicar aí na nossa cena, beleza? Bom, então, primeiro aqui a gente já tem esse checklist, cara, esse checklist está bem legal, está bem bacana. Eu utilizo no meu dia a dia muitas vezes, porque a gente pode acabar esquecendo alguma coisa ou outra, é tanta coisa no dia a dia, né? Então, eu acabo utilizando ele no dia a dia mesmo. Beleza? Bom, só que esse checklist aqui, a gente tem um conceito que a gente vai aplicar aqui, né? Então, a gente vai utilizar aqui os presets, tá? A gente tem presets de configuração de render, tá? Por quê? Porque aí a gente vai ter um método um pouquinho mais acelerado ali, uma cena um pouquinho mais acelerada de configuração, ok? Por quê? Porque a gente vai aplicar, primeiramente, um preset para os testes de iluminação. Esse preset tem uma configuração que ela é bem ruim, e é proposital isso. Por quê? Porque toda vez que a gente vai testar, a gente não precisa ficar esperando lá um render com uma qualidade alta, né? A gente precisa ir testando essa iluminação para conseguir chegar na nossa iluminação natural, né? E também as configurações de iluminação artificial e os materiais, alguma coisa, a gente ainda vai utilizar esse preset que tem uma qualidade ruim. E lá no final, a última coisa que a gente vai fazer é carregar o preset de qualidade final. Aí a gente vai carregar e vai gerar a imagem. Então, esse processo ele agiliza um pouco, porque a gente vai fazendo os testes tudo com o preset de teste de renderização. Beleza? Bom, então a gente vai aplicar o preset, tudo vai estar na descrição, né? E o que acontece? A gente vai deixar os presets também para vocês na descrição, porém, pode acontecer que na versão tua dê algum errinho lá, tá? Porque vai ser ali de questão de incompatibilidade mesmo da versão. Então, a gente já criou também esse manualzinho para não ter erro, né? Então, se você chegou aqui comigo na fase de inserir o preset de teste de iluminação e você foi carregar lá e deu um erro, tá? O que você vai fazer? Você vai criar o teu preset a partir da tua versão do V-Ray. E eu deixei aqui um passo a passo bem certinho para você, bem desmiuçado, tudo que você tem que clicar, quais são os valores aqui que você tem que inserir, né? Aí você vai chegar lá no final, você vai terminar a configuração dele e vai salvar esse preset. Para sempre que você for renderizar suas cenas aí, você já abrir ele de cara, né? O teste de iluminação, né? E aí você vai abrir aqui comigo, beleza? E também, né? Aproveita aí, já cria também os presets de qualidade média e de qualidade alta, tá? Porque você vai fazer isso aí só uma vez, você vai só carregar eles depois quando você for gerar suas imagens, ok? Então, se você teve aquele erro, você vai ter que abrir aqui o manual e vai ter que seguir o passo a passo aqui para criar os teus presets aí e salvar no teu computador, ok? Bom, e o que mais que a gente tem aqui? Essa parte aqui é bem básica, que eu sei que é um assunto aí que todo mundo fala, mas isso aqui é muito importante. De nada adianta eu ter aqui uma cena fantástica, aqui uma renderização legal e eu não entender isso aqui. Isso aqui é primordial para você ter um render de qualidade, ok? E aqui a gente fala de dois assuntos, da modelagem e da fotografia. Então, vou falar bem rapidinho aqui, tentar ser o mais breve possível. Modelagem, cara. Então, ó, questão de inspiração e conceito. Isso aí é bem legal, né? Então, você tenta trazer aqui um conceito para o teu projeto. Então, aqui a gente está falando de projeto, principalmente, tá? Então, de nada adianta você ter lá um projeto que não é bacana e fazer uma renderização bem boa. Não vai adiantar, porque o teu projeto já não é muito bom. Então, o projeto tem que ser bom para o teu render ficar bom, né? Para você ter ali as duas coisas conversando, ok? Então, é isso que eu quis dizer aqui com inspiração e conceito. Boa modelagem, tá? Isso aqui também é fundamental. Você tem que ter uma modelagem legal. Então, não só os bloquinhos que tem que ter essa qualidade, né? Mas também, né, quando você vai trabalhar aqui uma marcenaria, né? Essa marcenaria aqui, por exemplo, que é a marcenaria que a gente entrega no curso de interiores facilitado. Então, ó, ela já é um componente dinâmico, mas olha só, a gente tem todas as configurações dela. Você vai ver aqui, ó, que a gente tem todas as frestinhas que a gente precisa, ó, todas as frestinhas aqui, tudo certinho
toda a modelagem dela aqui já sai prontinha para renderização. E isso é muito importante, né? Olha só, a gente modelou aqui o Metro White, né? Os bloquinhos também de qualidade, é muito importante. Então, tá tudo aqui certinho. Tem que ter uma boa modelagem, ok? Materialidade é mais ou menos o que eu falei ali, vai entrar mais na questão do conceito, né? Então, você faz um projeto lá que não tem... Não tô falando que você tem que ter cor no projeto, né? Lógico que isso é muito de conceito de projeto para projeto. Se você tem um projeto mais minimalista, ele não vai ter tanta cor, né? Ele vai ser um pouco mais monocromático. Mas aí vai ser uma questão de conceito, né? Então, tudo bem. Então, não tem problema. Mas tenta colocar aquela materialidade, né? Trabalhar com os materiais de objetos, né? De tudo que você trouxer aí pro teu render ficar legal. E outro é o contexto, cara. O contexto tem que ter. Imagina essa cena aqui, ó, sem aquelas árvores lá no fundo. Ia ficar super esquisito, né? Então, tudo branco lá atrás não vai fazer sentido. E desde a questão aqui do contexto externo, ali da vegetação ou do teu background que você colocar ali, mas também outros contextos, né? Então, levando em consideração detalhes como, por exemplo, um rodapé, né? Olha só, um rodapé bem modeladinho, isso aqui vai fazer diferença. Assim como a gente tem aqui, ó, um roda-teto todo modelado, né? A própria clarabóia que a gente modelou aqui tem que estar legal, né? Por quê? Porque ela vai aparecer bastante. Então, não adianta colocar um bloquinho qualquer ali que não vai gerar um resultado legal. Então, sempre pensar nesse contexto, né? Tanto de fora quanto de dentro, né? Vocês vão ver que vai ter algumas cenas aqui, ó, que vai pegar o rodapé ali. Algumas cenas vão pegar lá, ó, o nosso roda-teto, né? Inclusive aqui, só que aqui eu acho que tá com, ó, aqui tá certinho. Beleza, só verificando aqui porque não tava o background. Bom, deixa eu só atualizar aqui então já a minha cena, ó. Deixa eu voltar aqui, tirar o corte e vamos atualizar aqui rapidinho. Beleza? Então, tudo isso aqui vai ser primordial. E também a questão aqui da fotografia. Muitas vezes eu utilizo inspirações, tá? Vocês vão ver que os fotógrafos, se você for lá em sites como Casa Valentina ou qualquer outro site aí que você tenha como inspiração para interiores, você vai ver que o fotógrafo normalmente ele explora muito a luz natural, né? Que é o mais importante quase na cena, para ela ficar legal. Então, a gente utiliza isso, ou também o enquadramento que eles utilizam, parte ali de simetria, ou até mesmo a câmera, né? Quanto de zoom que ele tem na câmera. Isso aí também é bem importante, né? Essas questões aí. Então, tudo que eu falei aqui, beleza? Então, também é legal isso aí. Eu vou deixar esse materialzinho aqui também, esse carinha aqui. E agora a gente vai vir direto para o nosso checklist, tá? Então, olha só, já vou entrar aqui rapidinho, porque a gente vai falar, ó, da organização do modelo, beleza? Então, criar entorno. Eu já criei o entorno, tá? Eu já deixei tudo meio prontinho aqui a modelagem pra gente já sair com a mão na massa, né? Mas olha só o que eu fiz só para explicar para vocês. Eu coloquei algumas árvores, essas árvores aqui a gente entrega, a gente tem mais de 20 árvores aqui bem legais, a modelagem pro V-Ray, já configuradas também. E olha só, eu coloquei umas árvores um pouco mais próximas aqui da minha modelagem e coloquei o meu background. Então, vou ter aquela sensação, né, de profundidade. Isso aqui é bem legal também, eu utilizo bastante. Beleza? Então, já criei o meu entorno lá. Aqui, outro detalhe aqui da organização do modelo. Verificar faces sobrepostas e texturas invertidas, tá? Então, o que pode acontecer? Face sobreposta é quando a gente tem ali uma face que ela tá ali junto com a outra brigando, né? Que dá aquele errinho lá, não pode. Também a questão da textura invertida. Se você quiser ver como é que tá a tua textura, vem aqui em monocromático, olha só. Então, a gente já tem algumas coisas aqui, ó, que tá com a textura invertida. E já vamos corrigir isso aqui também, ó. Então, o que eu vou fazer? Só que eu vou pegar aqui, ó, e eu vou desassociar ele aqui, ó, que fica mais fácil, né? Ó, vamos vir aqui. Vim selecionando ele aqui, ó. Beleza. Inverter faces. Ok? Para não ter nenhum erro aí pro V-Ray, é bem importante que você tenha essas texturas aqui na parte branca. Ok? Beleza, agora vamos verificar aqui decorações e itens flutuantes aqui, mas isso aqui eu até já dei uma olhada aqui, não tem nada flutuando, então tem que dar uma olhada aí, ver se tá tudo em contato, né, se aqui ó tá pegando certinho, pra gente não ter, né, depois que a gente terminar toda a nossa renderização, nenhuma surpresa lá no final. Beleza? Bom, então organização do modelo, já vim aqui, já apliquei aqui checklist. Criar cenas, parte de fotografia, tá relacionado aqui muito a que eu coloquei nesse PDF aqui. Então, ter bastante aqui esses conceitos aqui, tentar trazer eles. E o próprio checklist aqui, ele já fala um pouquinho disso. Então, no caso aqui, eu já inseri os meus cortes, né? Então, você vai ver que aqui eu estou em corte.
né? Por quê? Porque eu tô com uma perspectiva, né, de 50 milímetros. Eu gerei as outras cenas aqui a partir dessa cena. Então, eu já tenho uma cena configurada aqui para mim sair configurando. Então, eu tenho aqui um sol bem legal e a minha própria câmera, né? Então, se você for aqui, ó, no Z do zoom, você vai ver que a distância focal aqui tá em 50 milímetros. E para quem não sabe como trocar aqui graus para milímetros, já vou ensinar esse macetinho para vocês. Então, primeiramente, tecla Z aí, ele vai habilitar ali, você pode acompanhar aqui embaixo. E você vai fazer o seguinte, quero trocar de milímetros para graus. Você vai apagar tudo e, sei lá, vou colocar qualquer valor aqui. 50, espaço, deg, tá? Então, como eu estava em milímetros, agora eu vou para graus. E deg é a abreviação de degrees, que é graus em inglês. Então, se eu der um enter aqui, ó, ele já trocou aqui para graus. E agora, se eu colocar qualquer valor aqui, ó, certo? Que vem como padrão sempre graus, né? Então, você vai ter aqui em graus. Inclusive, eu trabalho em graus aqui, ó, essas duas cenas, que é mais para modelagem mesmo. Ok? E aí, se eu quero voltar para milímetros, vou colocar o valor espaço enter. Então, você consegue fazer essa troca aqui do nossa distância focal aqui, as unidades. Beleza? Então, trabalha aí com 50, 40, um zoom ali um pouquinho mais fechado vai te gerar uma cena mais legal, né? Então, pensa lá, uma cena aqui, sei lá. Opa, ao contrário, né? Vou colocar aqui uma cena aqui, ó, esticadona. Vai ficar esquisito, né? Olha só. Tá vendo? Olha a diferença de uma cena assim, certo? Para uma cena assim. Olha só, a gente tem aqui um zoom um pouco mais próximo. E isso aqui é mais fotográfico mesmo, ok? Então, a gente já utiliza dessa forma aqui também, ok? Vamos lá. Então, a gente já inseriu os cortes, ajustamos o campo de visão, enquadrar com perspectiva de 2 pontos. Isso aqui é muito importante, também está relacionado aqui em enquadramento, né? Então, a gente vai enquadrar as cenas aqui com perspectiva de 2 pontos. E pensa na simetria também, ó. Nesse caso aqui, ó, eu tentei deixar isso aqui mais ou menos no centro, né, ó. As luminárias aqui no centro, com a bancada. Isso é bem legal, tenta pensar nisso também. Tem casos aqui que não vai funcionar tanto, mas tenta pensar nessa simetria, né? E eu fui gerando essas cenas, né? Então, a partir dessa cena, eu fui puxando as cenas, né? Coloquei os cortes ali e fui gerando as cenas. Então, eu já salvei também as cenas aqui, nessa parte aqui de criar cenas e fotografia, e a gente já eliminou esses dois carinhas aqui. Beleza? Bom, agora entra a fase, que é um pouquinho aqui que você vai entrar nesse conceito junto comigo. Como eu falei, eu vou fazer um pouquinho mais rápido todo esse processo aqui, mas você pode acompanhar um link que eu vou deixar na descrição, que é uma playlist lá que eu falo desde o zero o V-Ray, inclusive fala um pouco sobre esses conceitos da fotografia aqui, né, da iluminação, desculpe. Os conceitos da iluminação e dos presets. Então é um pouquinho mais básico, um pouquinho mais lento. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque eu já vou aplicar tudo que tem naquela playlist. Beleza? Bom, então vamos lá. Primeira coisa aqui. Então, o teu checklist aqui, ele sempre vai ficar aqui rodando, né? Então, se você esquecer, pode voltar aqui, dar uma olhada no GIF aqui, ver como é que são essas configurações. Eu já vou clicar aqui, ó, por quê? Porque eu já vou fazer essas configurações aqui dos cortes para não invadir a cena. Então, a gente tem que fazer essa configuração aqui, por quê? Porque senão o nosso corte aqui vai entrar a luz, vai ficar super esquisito. Então, primeira etapa aí. Então, geometria, eu já vou vir aqui, eu só tenho esses cortes aqui, mas eu já vou configurar todos. Então, tirar o Object Material e vamos deixar somente ali o Camera Rays. Vamos fazer para todos aqui. Beleza, então essa configuração aqui, a gente também já matou ela ali. Agora a gente vai carregar o preset, então vai entrar naquilo que eu falei lá no começo do vídeo. Você vai carregar aqui, se der algum erro, você vai ter que criar o teu preset com o nosso manualzinho ali. Beleza? Então vamos carregar o preset de iluminação. Então como que a gente vai fazer isso? Vamos vir aqui na engrenagem. Então eu tenho que estar no menu de engrenagem, eu tenho que sair aqui e entrar no menu de engrenagem. E agora eu vou abrir o preset. E o legal de tudo isso é que você nem vai precisar saber de parâmetros de qualidade, nada disso. A gente só vai trabalhar esse parâmetrozinho aqui. Eu já vou explicar para vocês por que a gente tem que trabalhar somente esse valor aqui. Ok? Bom, vamos lá. Então, vou vir aqui na pastinha e vamos fazer o seguinte. Vamos vir lá. Ó, tô entregando material para vocês do nosso curso gratuito. Então, aproveita aí que tá bem legal isso aqui. Então, biblioteca personalizada. Vamos vir aqui em presets, configuração de render internas, ok? No meu caso, eu estou utilizando o V-Ray 6, tá? Mas você vai utilizar aí o que você achar melhor. Eu vou deixar esses caras aqui, ó,
esses 6 carinhas aqui, tanto o V-Ray 6 para o V-Ray 5 também, esses carinhas aqui para vocês, ok? E aí, o que a gente tem aqui? Só para explicar rapidamente. A gente tem o teste de iluminação, qualidade média e qualidade alta. Então, esse carinha aqui a gente vai utilizar para fazer os testes lá. Depois que a gente finalizar todos os testes, a gente vem, carrega ou qualidade média ou qualidade alta e vai deixar renderizando. Simples assim, ok? Então, o que acontece? A gente tem 2 aqui, né? De cada um deles a gente tem 2. Por quê? Porque a gente tem proporções diferentes já configuradas, que o que a gente mais utiliza no dia a dia. A iluminação aqui, o preset 4x3, que vai ser uma imagem um pouco mais quadrada, e o 16x9 é o HD lá. Então, ele vai ser widescreen, beleza? Por isso já tem um wide aqui escrito entre parênteses. Eu gosto mais de utilizar a 4x3, tá? Porque hoje em dia a gente utiliza mais imagem mais quadrada, né? Mas eu vou, nesse caso aqui, utilizar o 16x9 porque eu quero ter uma cena um pouco mais larga ali, beleza? Então já vou vir abrindo aqui o meu preset. Então, clicou aqui em abrir, beleza? Você vai ver que aqui, ó, já vai mudar os valores, ó. Ele carregou tudo certinho aqui como a gente precisa, beleza? Ó, minha cena aqui, ó, ela ficou um pouquinho, ó, tá vendo que ela pegou um pouquinho ali? Talvez algumas cenas eu tenha que dar uma ajustadinha ali, tá? Por quê? Porque eu gerei as cenas antes do meu preset. O meu preset, ele já vem aqui, ó, com o frame, o safe frame, que é essa barrinha mais escurinha, que ela vai mostrar exatamente onde está a nossa imagem, né? Então, ele já tem isso aí também, né? Outra coisa que é muito importante eu comentar com vocês é que o preset, ele tem o Material Overwrite ativo. Então, tudo isso aqui vai fazer com que o teu render saia mais rápido nessa fase de testes. E o Material Overwrite, ele deixa todos os materiais brancos. Ele não calcula material, justamente também para a gente economizar tempo. Beleza? Então, já carregamos aqui. No meu caso, não deu erro, não preciso fazer aqui nenhum preset. Mas se tem algum erro, faz o preset e volta aqui. Beleza? Bom, vamos lá. Agora a gente vai configurar os materiais de vidro, porque a gente precisa que a luz invada a cena para a gente testar a iluminação. O que acontece se eu simplesmente mandar um render exatamente nessa cena aqui, sem configurar nenhum material de vidro? Vamos ver o que vai acontecer? Vou mandar renderizar lá. Ó, aqui na verdade ele estava configurado, tá? Veio configurado o meu vidro, mas normalmente de vocês não vai vir, tá? O que eu queria mostrar para vocês era que não ia entrar luz, mas infelizmente aqui eu já tenho um material configurado. Alguns materiais aqui eu meio que já vim aplicando porque a gente utiliza aqui a nossa biblioteca de materiais prontos para o V-Ray. Então, alguma coisa ou outra vai estar configurado aqui e já veio aqui no caso até com o Can Be Overridden, né? Mas vamos simular aqui rapidinho como que ele ia vir para vocês aqui, para a gente voltar ali na estaca zero. Então eu vou fazer o seguinte, vou vir na abinha de materiais aqui, Select Objects in Scene, ele vai selecionar todos esses materiais que são de vidro, e eu vou pegar aqui, ó, algum material de glass que eu tenho aqui, ó. A gente tem aqui configurado já, então eu não vou ter nenhum material aqui. Vou colocar qualquer material que não esteja configurado, aqui não tem problema. Ó. Vou pegar um material aqui qualquer, vou pegar esse cara aqui, ó, preto, por exemplo. Vamos Apply to Selection, tá? Então, botão direito lá, Apply to Selection, ele vai aplicar esse materialzinho aqui. Como ele não está configurado para o V-Ray ainda, agora, em teoria, não pode invadir luz. Vamos ver como é que vai funcionar agora. Olha só, realmente, agora tá certinho. Exatamente o que acontece, vai acontecer. Por quê? Porque você não vai ter nenhum material configurado, ok? E lembrando, eu vou utilizar aqui os materiais da biblioteca, então já está tudo configuradinho, ou pelo menos a maioria aqui das texturas que a gente vai aplicar. Se você quer aprender, vai naquela playlist que eu comentei com vocês, que eu tenho uma aula só sobre configuração de materiais, eu explico vidro, plástico, tudo mais, MDF e tudo mais. Então, dá uma olhada lá naquele material que você vai conseguir acompanhar. Então, o que aconteceu aqui? Como esse material ele não estava configurado, não vai acontecer nada, não vai sair nada. Então, eu preciso configurar os materiais de vidro, ok? Bom, e aí eu tenho aqui meu vidro in color. Beleza? Deixa eu já aplicar, Apply to Selection ali, ó, que ele já vai aplicar. Bom, e etapa importante, não adianta só você configurar o teu material. Você tem que vir aqui, ó, em Can Be Overridden e deixar essa caixinha desativa. Por padrão, depois que você configurar o teu material, isso aqui vai vir ativo. E vai acontecer exatamente a mesma coisa aqui, ó. Ó, tá vendo? Não vai calcular nada. Beleza?
Deixa eu fazer só uma configuração rapidinho aqui para vocês, porque tá vindo automático aqui meu histórico e eu não quero nesse momento aqui, ó. Eu vou deixar assim por enquanto. Vamos deixar esse carinha aqui, só para não salvar essas cenas aqui, senão vai ficar salvando aqui uma lista. Ok, então você tem que tirar aqui. Configurou Can Be Overridden, você tem que tirar esse carinha aqui, por quê? Como eu comentei com vocês, a gente está utilizando aqui no preset nosso de teste o Material Override, que deixa todos os materiais com essa corzinha aqui, ok? Então a gente precisa que ele calcule o material. Como que eu faço para ele calcular somente aquele material ali que eu preciso? Eu venho aqui no finalzinho lá do meu material, Can Be Overridden, e agora eu já vou poder fazer o teste de iluminação. Então deixa eu voltar aqui enquanto isso no meu checklist e eu já vou dar um ok, já matamos mais esse carinha aqui. Teste de renderização é o que a gente está fazendo agora e vamos esperar para ver o que vai acontecer primeiramente com os valores, tá? Bom, o que eu tinha falado para vocês lá no começo, quando a gente estava mostrando ali a questão do preset para vocês, né? Eu falei para vocês que esse preset aqui, ele vem com uma configuração aqui já toda padrão, né? E, inclusive, ele vem com uma configuração aqui de Advanced Camera Parameters, que é o valorzinho que eu falei para vocês que a gente tem que mexer, tá? Tem que mexer nesse valor, por quê, né? O preset ele não é mágico, porque ele não sabe como que tua cena vai ser. Ele não sabe quantas janelas vai ter na tua cena, quanta luz natural vai entrar na tua cena, ok? Por isso, a gente vai trabalhar esses valores aqui. Só para me explicar bem rapidinho o que são esses valores aqui. Mais ou menos, tá? Eu vou resumir aqui, tentar deixar de uma forma mais didática. Esses valores aqui vão ser quando você, por exemplo, tá num ambiente muito escuro que quase não tem janela. A tua pupila, ela vai dilatar, tá? Por quê? Porque você vai ter mais entrada de luz ali, você precisa ter mais entrada de luz para você entender o que está acontecendo no ambiente ali, né? Para você conseguir enxergar, para o teu cérebro conseguir entender as informações ali. Então a tua pupila, ela abre. E se você sair desse ambiente, você for para um ambiente que tem um solzão rachando, automaticamente ali a tua pupila ela vai fechar, porque você tem muita incidência de luz, né? Então ele vai fechar, porque também senão você vai ter um clarão ali no teu olho, você não vai conseguir enxergar muito bem. Então ele fecha ali e aí você consegue entender as informações, né, da imagem, você consegue ver, no caso, né? E é mais ou menos isso aí que a gente vai trabalhar, que na verdade isso aqui são padrões mais ou menos de câmera fotográfica, tá? Então, existe ISO na câmera fotográfica e também esse F-number, que é a abertura, que é mais ou menos, né, a nossa abertura ali do obturador, né? Então, a gente vai ter que mexer porque a gente não sabe, o preset ele não sabe quanto de luz que está entrando realmente. Então, esses valores aqui, eles são essenciais, a gente vai ter que ajustar, beleza? Mas é só isso que você vai ajustar. Então, olha só, aqui eu já deixei uma próxima etapa, e eu deixei aqui, ó, de acordo com o primeiro teste, ajustar Advanced Camera Parameters, beleza? Aumentar o ISO para deixar mais claro e diminuir o F-number para deixar mais claro também. Então, o que vai acontecer aqui? Se você tem uma cena que ela tá escura, você vai seguir exatamente esse carinha aqui, aumentar o ISO e diminuir o F-number. Agora, se você tem uma cena lá que tem, sei lá, aqui até não tá tão ruim, mas se tivesse mais iluminação entrando aqui em vários lugares, né, ia ficar bem branca a imagem. Então, o que você ia ter que fazer? Você ia ter que fazer o contrário do que está aqui. Então, você teria que diminuir o ISO, tá? E aumentar o F-number que vem por padrão do preset, ok? E aí, você ia chegar numa configuração ali nem muito clara, nem muito escura. Confesso que aqui até já está legal, beleza? Nessa fase aqui, até nem mudaria esses valores, porque eu já tenho aqui, já consigo ver essa cena aqui, beleza? E essa aqui não é a cena final, eu vou mostrar para vocês, tá? Isso aqui não é a iluminação final. Beleza? Bom, só que eu vou fazer mais uma etapa que ela não está aqui no meu checklist. Eu poderia continuar de onde eu estou aqui, poderia continuar com esse céu, né, com esse sol aqui e tudo mais. Mas nessa cena em específico, eu vou mudar um pouquinho as configurações. Por quê? Porque eu quero deixar uma cena mais nublada, aquele dia mais nublado. Eu acho que vai ficar legal com essa cena. Então, não vou ter entrada de sol como eu tenho aqui, tá? E eu vou trocar aqui o nosso environment, tá? Esse passo aqui, ele não tá no checklist. Então, vamos fazer ele ali, né? Porque eu vou mudar, mas assim, você poderia continuar a renderização aqui normal, tá? Continuar o checklist aqui normal, que você vai ter um resultado bem bacana também. Mas eu vou também deixar na descrição o HDRI que eu vou usar,
porque eu quero deixar sendo um pouquinho mais legal ainda. Então, o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou vir aqui, ó, nessa abinha aqui, ó, Textures. Isso aqui, ó, só para vocês entenderem, ele não abriu aqui, mas o que é esse cara aqui? O Environment Sky é a luz do céu do próprio SketchUp ali com o V-Ray que vem padrão, tá? Ela não é tão legal assim. Funciona? Funciona. Eu consigo obter renderizações legais aqui muitas vezes com esse carinha mesmo. Mas ele tem assim aquele aspecto meio estranho do céu, eu não gosto. Então eu já vou deletar ele, tá? Lembrando, luz de céu e luz do sol são diferentes. A luz do sol é aquela luz bem forte que marca o chão, né? Inclusive que apareceu aqui, ó. Isso aqui, ó, é luz do sol. A luz do céu que tá fazendo essa luzinha aqui, ó, que cria um pouquinho de sombras ali, ela vai vir exatamente desse cara aqui, o environment, tá? Que é a luz do céu. Então eu já vou vir aqui, ó, e vou deletar esse carinha aqui. Inclusive, se eu mandar renderizar, olha só o que vai acontecer com a nossa cena, para provar aqui o que eu tô falando para vocês da iluminação do sol e da iluminação do céu. Vou até cancelar aqui, mas olha só, ele não sai absolutamente nada de iluminação de céu. Ok? Então, o que eu vou fazer? Excluir ele lá, tá? E vou deixar assim por enquanto. Vou vir aqui na minha engrenagem, tá? Tem que vir aqui na engrenagem e tem que vir aqui em Environment, tá? A gente vai trazer um mapa HDRI nesse cara aqui. Então, vou clicar aqui em Bitmap, ok? Vamos trazer ele aqui. Eu vou deixar na descrição todos os materiais, tá? Eu vou vir aqui buscando na nossa biblioteca, mas eu vou deixar aqui, ó. Eu vou utilizar esse carinha aqui, então vou deixar para vocês também. Vamos carregar o HDR, tá? Porque a gente quer ela aqui em alta qualidade. Então vamos abrir ele ali. Já trouxe aqui para mim em Textures, né? E o que acontece aqui nessa etapa, caras, que você não pode esquecer. Se você for mudar, como eu mudei aqui o meu environment, minha luz do céu, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer isso lá no final. Porque o preset que a gente tem de qualidade final, a gente não tem. A gente tem o background que vem original aqui do SketchUp. Então ele vai vir sem nada aqui. A gente vai ter que colocar também o HDRI nesse environment aqui. Beleza? Bom, então vamos lá. Então, próxima etapa aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer mais um teste de iluminação, porque vai mudar um pouquinho aqui a iluminação natural que a gente tem. Ah, outro detalhe, como eu comentei com vocês, não quero sol nessa cena. Então, vou desligar o Sunlight, vou voltar para o Frame Buffer e vou fazer minha renderização de teste aqui por enquanto. Vamos esperar ele carregar aqui. Olha só, ele mudou um pouquinho, né? Então você pode ver que tá uma imagem um pouquinho mais fria ali, mas eu acho que vai ficar mais conceitual aqui. A própria iluminação, ela já melhorou um pouco, né? Porque justamente eu estou utilizando um HDRI. Então vai ajudar bastante ali, ó. Beleza? Deu uma estouradinha, é normal, tá? Porque aqui a gente tem bastante luz entrando, tá? Então ele vai funcionar dessa forma. Se eu quisesse mexer nesses valores aqui, eu poderia tanto mexer no nosso Advanced Camera Parameters. Então, assim, se eu estiver achando que está muito claro ali, vou voltar lá para o meu checklist. E como, no caso, se eu quero deixar mais escuro, né, é o contrário do que está aqui, eu vou fazer aquilo lá. Vou diminuir o ISO e vou aumentar o F-Number. Você pode tanto trabalhar esses valores... normalmente eu trabalho só esses valores aqui, tá? Que eu não gosto de mexer em nada do environment aqui, gosto de deixar dessa forma aqui mesmo. Inclusive, vou até deixar dessa forma aqui, porque já tá legal. Então, nem vou mexer nessa questão aqui. Beleza? E nem nos Advanced Camera Parameters. Desse jeito aqui já tá bacana. Eu já gostei dessa iluminação aqui. Tá um pouquinho estourado aqui, mas depois a gente vai corrigir isso aqui também. Beleza? Bom, então vamos para a próxima etapa. Nesse caso aqui a gente não vai mudar especificamente, porque realmente os padrões deram certo. Mas é só seguir o que eu falei, né? Então, só seguir aqui certinho, vem ler aqui bem certinho e vai fazendo os testes. Uma dica aqui, tá? Quando você chegar na tua cena lá e você for mexer nesses valores, tenta trabalhar aqui ISO e o F-Number. O ISO você trabalha de 50 em 50. Então, se você for, por exemplo, aqui, você deu uma cena escura lá e você quer deixar ela mais clara, você vai aumentar o ISO aqui de 50 em 50. Então, de 200 você vai para 250, né? E o F-Number você diminui ou aumenta, né? De 1 por 1, tá? Então, de 5 você diminui para 4. Então, por exemplo, deu a cena escura ali. Vamos fazer um teste. 250 e aqui eu vou jogar, sei lá, para 3. Fiz um teste. Ainda tá um pouco escuro. Aí eu vou mudar aqui 200. Vou colocar aqui 2 e vou chegar nos valores. Que foi exatamente o que aconteceu aqui. Eu fui chegando devagar nos valores até chegar mais ou menos
nessa visualização aqui. E eu fiz mais um teste de renderização. Nesse caso aqui ficou até mais escuro do que a gente tem aqui, porque realmente ali entra menos luz, né? Então a gente tem só uma janela, né? E isso vai variar de cena para cena, não tem muito o que fazer. Bom, vamos avançar aqui. Então, se achar necessário ajustar a posição do sol, eu nem vou mexer no sol. Por quê? Porque eu não vou utilizar ele. Eu já excluí ele lá, não quero nenhuma luz do sol entrando. Ok? Então, se achar necessário, mas eu não vou alterar aqui, né? E tem que lembrar que você tem que alterar em todas as cenas, senão o sol vai ficar diferente em cada uma e a tua configuração vai mudar um pouco. Então, não é muito legal isso aí. Beleza? Aqui nessa parte já podemos pular. E aqui, ó, vou adicionar um retângulo de luz, que eu também vou deixar lá para vocês. Vai estar lá junto com os materiais. Essa luzinha aqui, ó, que eu já tenho pronta, configurada, ó. Então, eu tenho um retângulo de luz aqui que eu utilizo direto esse carinha aqui, ó, tá? Esse carinha me auxilia bastante aqui. Já está configurado. A única coisa que eu vou alterar aqui é a intensidade dessa luz. Mas eu não preciso fazer nenhuma configuração, tá? Por quê? Porque a gente trabalha assim aqui no escritório, de forma otimizada, sempre com tudo na mão. Então, configurar sempre uma vez e depois você não precisa mais configurar, né? Ó, então, vamos vindo aqui. Ó, esse retângulo aqui, ó, que eu estou utilizando, eu utilizo ele como base, ó. Vou pegar por ele. Por quê? Porque aí eu tenho o meu retângulo ali, ó. Deixa eu só sair aqui dessa vegetação aqui rapidinho. Ó, eu tenho ele um pouco menor e afastado. Então, isso aqui vai funcionar bem também. Ok? O que eu vou fazer? Vou fazer uma cópia dele. Então, lembra assim, que todas as nossas luzes que a gente cria aqui no V-Ray, eles são componentes. Então, se eu criar um grupo, olha só, vou até abrir aqui o meu V-Ray, vou deixar aqui na iluminação, tá vendo que tá o Rectangle Light ali, né? Se eu fizer aqui, ó, uma cópia desse cara aqui, você vai ver que ele não criou uma nova luz. Por quê? Porque como ele é um componente, eu vou alterar um aqui, ele vai alterar dos dois, tá? E é normal, é isso aí mesmo. E eu, inclusive, quero exatamente dessa forma aí mesmo. Ó, vamos posicionar ele aqui. Deixar assim mesmo que já vai dar certo, ó. Já vai entrar uma luz legal ali. Bom, o que acontece? Aqui tem uma iluminação bem forte já entrando, então eu vou ter que fazer uma nova luminária, ok? E para mim criar, eu posso criar até a partir desse cara aqui, ok? Ó, vou dar um Ctrl, vou criar uma cópia dele. Só que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar lá dentro do grupo e aqui, ó, na verdade, aqui eu já tenho que tornar único ele, ó. Tá? Para quem não conhece o tornar único, você vai tornar aquele componente somente um, né? Agora eu entro de novo e pego somente o meu retângulo aqui do V-Ray e tornar único novamente, beleza? E aí agora, ó, se você reparar aqui, ó, Rectangle Light, ele criou outro. Inclusive, já vamos dando uma organizada aqui, retângulo, janela, beleza? E esse cara aqui eu vou colocar como retângulo claraboia. Opa, acho que eu alterei errado, né? Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui, ó, Select Objects in Scene, ó. Beleza. Retângulo, claraboia. Claraboia tudo junto? Beleza, ó. Então agora já tá certinho, agora a gente tem eles separados e a gente pode controlar as intensidades diferentes, né? Provavelmente eu vou colocar uma luz um pouco mais forte nas janelas do que eu vou colocar aqui no nosso, na nossa claraboia. E o importante aqui é você entender que a gente tem que trabalhar com os retângulos de luz, tá? É fundamental porque só que a iluminação não fica legal. Eu vou fazer o seguinte até, ó. Aqui o que a gente tem, eu vou adicionar aqui no histórico. Depois a gente faz uma comparação com os retângulos de luz e sem os retângulos de luz, ok? Ó, então já adicionei aqui. E o que eu vou fazer? Nesse caso aqui, eu vou colocar dois retângulos de luz aqui, tá? Ou um só, não sei, posicionado um pouco mais aqui para nossa, né? Porque o que acontece? Essa cena aqui ela é mais iluminada nessa posição, tem uma luz que vai invadir um pouco lá. Então eu vou ter que colocar mais um retângulo de apoio aqui, ó. Vamos fazer uma cópia desse carinha aqui. Talvez eu tenha que tornar ele único. Vamos fazer o seguinte. Vou trazer ele aqui. 90. Vou rotacionar rapidinho aqui. Ó, e vou trabalhar ele aqui, tá? Porque vai ser uma iluminação aqui que ela vai entrar também, né? Então ela vai dar uma invadida aqui na cena. Beleza? E aqui também eu vou ter... Eu acho que eu vou criar um outro carinha aqui, tá?
Então vamos fazer o seguinte, vamos tornar ele único aqui também. Vamos entrar aqui dentro, para ele carregar aqui. Tornar único. E eu já vou vir aqui, ó, e vou colocar retângulo apoio. Que a gente vai saber que é esse carinha aqui. Ok? Então, vou tornar eles únicos, deixar eles certinho aqui. Vou fazer o seguinte, ó, posso até dar uma baixadinha aqui nessa luminária aqui e posso dar uma rotacionada nela aqui, ó. Nessa iluminação aqui, ó. Vamos deixar ela mais ou menos aqui. Deixar um pouquinho mais para cima também, ó. Acho que vai ficar legal ela incidindo aqui. Depois a gente vai ajustando uma por vez. Beleza? Ah, detalhe, a gente tem esse ambiente aqui, ó, e ele vai acabar ficando bem escuro ali. E eu sei que na prática não é isso que vai acontecer aqui, tá? Então eu já vou fazer o seguinte, vou fazer uma cópia dele também, ó. Nesse caso eu vou até utilizar como janela, porque provavelmente aqui os valores vão ser meio parecidos. Ó, vou trazer ele aqui, ó. Vou trazer ele bem lá no canto e vou abrir ele um pouco aqui, ó. Ó, deixar ele mais ou menos dessa forma aqui. Beleza, então a gente já inseriu aqui os retângulos e a gente precisa fazer um teste, tá? Por quê? Porque ele vai vir sempre com um padrão ali. No meu caso até, a gente coloca 50, tá? A gente deixou como 50. Mas quando você cria aqui um retângulo, ele vai vir como 30. E a gente vai ter que alterar esses valores. Por quê? Porque se eu fizer uma renderização aqui, ó, vou mostrar para vocês o que vai acontecer com esses retângulos de luz que a gente adicionou. Ó, tá vendo? É muito retângulo de luz, é muita informação e vai ficar estourada toda a cena. Então a gente precisa ajustar aqui o retângulo de luz. Então já fizemos esse teste aqui, já matamos aqui também. E agora, de acordo com esse teste aqui, a gente vai ajustar esses valores. Como esse caso aqui é um pouquinho mais complexo, eu vou fazer aqui uma por vez. Então eu vou deixar primeiro aqui minha claraboia, tá? Vou colocar aqui um valor, cara, de, sei lá, 5 no máximo. Eu acho que eu vou utilizar até menos aqui, tá? E o retângulo de apoio eu acho que eu também já vou ativar. E vou colocar ele aqui como 8. Vamos deixar como 5. Qualquer coisa a gente sobe um pouquinho ele ali. Vamos esperar aqui a renderização. Ó, e lembrando que essa aqui é uma cena complexa. Então, até os testes aqui, ó, tá demorando 20 segundos, né? Então, ainda mais adicionando mais retângulos de luz aqui, né? Ele vai demorar um pouquinho mais para calcular essa iluminação. Ó. Mas eu já consigo ver aqui que a gente já tem bem mais luz do que a gente tinha ali, né? Olha só, já dá pra ver de cara aqui que a gente tem os pontos mais iluminados, ó. Estourou um pouquinho mais aqui, tá? E assim, é normal que estoure aqui. A gente quer o estouro nesse momento. A gente vai corrigir esses estourinhos aqui que tá bem claro que a gente não entende nada, né? Tá vendo que aqui a gente consegue ver o revestimento e lá não? Tá? Exatamente por causa disso. Beleza? Mas, ó, não tá tão ruim ainda. Só que eu queria uma sombrinha um pouquinho mais definida, principalmente nesse carinha de apoio. Então, eu vou tentar colocar aqui um valor um pouquinho mais extrapolado. Vamos colocar 15 aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, já veio mais luz lá. Até o meu retângulo que eu tenho aqui em cima, sim, com um valor grande. Acho que até um 3 ali, né? Porque o que acontece? Outra coisa que você tem que pensar, ainda mais quando você tem várias janelas, várias aberturas aqui iluminando tua cena. Você não pode fazer com que uma luz brigue com a outra, porque aí meio que você vai matar a sombra. A gente quer achar aqui um ponto onde a gente tenha essa sombra, que a gente tenha esse contraste de luz e sombra. E aí se você, por exemplo, vamos pegar aqui nessa situação, eu deixei um pouco mais claro agora essa luz aqui, né? Certo? Ela veio para cá, ficou legal, ó, tá vendo? Ela mostrou aqui uma sombra aqui interessante, ó, tá vendo? Ela projetou aqui uma sombra. Se eu coloco um outro retângulo vindo daqui para lá, o que vai acontecer? Essa sombra vai sumir. Então você tem que tomar esse cuidado, ok? Então tem que gerar sombra, mas não pode brigar uma com a outra, ok? Então eu tô achando aqui que tá interessante, tá? Eu achei que ficou legal. Ficou um pouquinho estourado, mas a gente vai dar uma corrigidinha naquilo ali. Eu vou diminuir para 4 esse valor, vou vir aqui na minha retângulo de janelas e vou colocar um valor aqui de 10. Vamos ver o que vai acontecer nesse próximo teste. Se eu quisesse vir aqui no histórico e adicionar para a gente ir comparando, também podia. Mas eu acho que aqui eu já vou conseguir meio que matar minha iluminação, ó. Conseguir eliminar aqui essa fase de iluminação, né? Ó,
Ali já iluminou, né? Lembra que tava bem escuro ali, porque não tinha luz, né? E outra coisa, é legal que você faça mais testes de iluminação em outras cenas, ainda mais quando a cena aqui ela é mais complexa e a gente tem vários pontos de reforço de luz, né? Mas aqui eu acho que já vai ficar bacana dessa forma aqui, pra gente já ajustar esses estouros de luz, beleza? Ó, então, a gente chegou nesse aqui e ajustamos aqui nossa intensidade e fizemos aqui o nosso teste 4. Eu acho que a gente já vai conseguir chegar nisso, tá? Tenta pensar o seguinte, quando você for fazer a tua cena lá, tenta obter, ó, esse facho aqui de sombra, ó, tá vendo? Que ficou aqui mais sombra. Olha só essa geladeira, a sombra que tá vindo dela. Tá bem estouradão, mas é exatamente isso que vai trazer o realismo para você, né, ó? Esse facho da luz entrando aqui, ok? Chegando nisso aí, você já vai ter uma iluminação legal. Ó, eu acho que ficou interessante, eu acho que eu até gostei. Vamos fazer o seguinte, a gente vai avançar para a próxima fase e talvez a gente volte aqui para esses ajustes dos retângulos. Então, beleza, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou verificar os estouros e ajustar a exposição. Você pode seguir o GIF aqui, ele está mostrando exatamente o que eu vou fazer, tá? Mas eu vou vir aqui já direto e vou fazer com vocês. Então, primeira coisa, View, Color Clamping, Force Color Clamping, para você ver onde que está estourando. Então, você viu que não estava aparecendo ali os tijolinhos? Porque está muito estourado. E como que eu corrijo aqui toda essa parte que está estourada? O View Color Clamping só vai mostrar onde que está, ele não corrige, tá? Eu preciso adicionar aqui, ó, um canal de exposição. Para quem já trabalhou aí com edição de imagem, Photoshop, qualquer coisa desse tipo, isso aqui é mais ou menos um Photoshop. Então, a gente altera algumas características da nossa imagem aqui. Beleza? Bom, e aí na exposição a gente tem aqui 3 valores. Exposição, Highlight Burn e o contraste. A exposição vai aumentar ali a claridade da tua imagem. O Highlight Burn, ele vai mostrar ou esconder esses estouros de luz. E o contraste vai te dar aquele contraste entre luz e a sombra. Beleza? Então, primeira coisa, já vou vir aqui no Highlight Burn e vou eliminar ele aqui. Olha só, tá vendo como já apareceu aqui bem certinho o meu revestimento? Só que assim, outra dica, não tira tudo. Olha só como a imagem fica lavadona se você tirar tudo. Então, se você ter um estourinho, ó, por exemplo, vou deixar um estourinho aqui, somente aqui, ó, nessa partezinha de cima ali. Eu ainda consigo entender o que está acontecendo ali. Já está interessante, beleza? Só que assim, o Highlight Burn você tem que meio que trabalhar esses 3 valores juntos. Por quê? Se eu tivesse uma cena que eu acho que precisa ser um pouquinho mais clara no total, olha só, eu aumentei minha exposição, mas o meu Highlight Burn eu vou ter que voltar um pouco o valor, beleza? Então você vai trabalhar sempre um com o outro. Só que olha só, minha exposição aqui meio que eliminou um pouquinho das minhas sombras, então você tem que tomar um pouco de cuidado, ó. Vamos tentar trabalhar aqui em conjunto, né, pra gente chegar aqui num valor legal. Ó, o contraste aqui, ó, se eu diminuir, minha imagem vai ficar mais lavadona. Se eu forçar demais, ó, fica muito marcado também, já não fica tão interessante, ó. E você vai ter que vir aqui, ó, é mais uma questão de feeling, tá? Pra gente ir trabalhando aqui essa etapa aqui, ó. Ó, o contraste evidenciou essa sombra aqui, ó, quando eu aumentei. Só que meio que ele estourou o resto, aí a gente perde um pouco dos contornos também. Uma dica legal para vocês aí que estão começando nessa parte da iluminação é você sempre tentar reparar aqui no formato, nas volumetrias. Então, se tiver ó, pouca volumetria, por exemplo, aqui a gente consegue ver um degradê, né? Porque ele é redondo. Então, aqui a gente consegue ver que tá legal, tá chegando num padrãozinho legal. Mas eu ainda tô achando que a nossa iluminação aqui, a gente pode dar uma melhoradinha nela. Ó, não tá ruim, tá legal essa iluminação. Tenho certeza que se a gente mandar renderizar, fica bacana. Mas eu tô querendo aqui dar mais uma mexidinha nessas luzes. Bom, se bem que tá legal. Vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui de novo, Color Clamping. Vamos tirar o Color Clamping. E vamos fazer outro teste em outra cena. Se a gente achar que ficou legal em outra cena aqui, ó. Vamos pegar uma cena aqui que mostre um pouco mais. Vamos pegar essa aqui, ó, que mostra um pouco mais lá e tudo mais. Vamos ver como é que ela vai ficar. Eu vou adicionar esse carinha aqui também já, né? Ó, vamos fazer um teste aqui e vamos ver como é que vai ficar essa cena. Mas eu tô achando que tá legal, tá bacana. Ó, ficou um pouco escurinho lá, mas não tem problema. A gente vai adicionar aqui umas iluminações também, tá? Artificiais. E aí vai dar um pouquinho mais de claridade. Mas tá legal daquela forma ali, eu acho que ficou interessante. Ó, eu acho que até a iluminação tá legal. Eu acho que a gente nem vai precisar mais alterar ela.
Eu acho que tá bacana dessa forma aqui, ó. Estamos pegando bastante contraste, bastante luz e sombra, né? Olha só, tá vendo a sombra aqui, onde encontra aqui, né, os objetos. Tá legal. Eu vou deixar dessa forma, ó. Aqui tá vendo a sombra que tá gerando, ó? Então, eu acho que aqui a gente chegou num ponto bem legal aqui de iluminação. E eu vou deixar dessa forma mesmo. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vou deixar esse teste ali mesmo. Pra gente fazer um teste aqui, ó, pra a gente ver a diferença, ó. Olha só como é que tava sem os retângulos de luz. E olha a diferença com os retângulos de luz. A gente precisa disso aqui, certo? Pra nossa imagem ficar realista. Ok? Vamos fazer um teste aqui, ó, A e B. Olha só a diferença adicionando ali os retângulos de luz, tá? Beleza, então achei que ficou bem interessante a nossa iluminação aí, ok? Beleza, então já chegamos aqui na iluminação, já chegamos num ponto bacana dela, que é essa fase aqui. E agora a gente vai trabalhar a iluminação artificial, beleza? Vamos trabalhar de uma forma bem rápida aqui. O que acontece? Aqui eu não tenho tanta iluminação. Deixa eu fazer um teste antes da gente sair daqui, porque eu tô pensando aqui nesse retângulo aqui. Vou fazer mais um testezinho bem rápido e a gente já vai para iluminação artificial. Mas só continuando ali no contexto, a nossa iluminação artificial aqui, como ela é uma cena diurna, tá? A gente não vai exagerar em iluminação artificial, porque a gente também não quer perder as nossas sombras lá, que a gente chegou, né, com essa iluminação natural com os retângulos de luz. A gente não quer que aquela sombrinha que a gente criou seja eliminada por uma outra luz artificial. Isso vai deixar realmente mais artificial o teu projeto. Então, já não acho tão interessante isso aí. Vamos utilizar ela aqui mais como efeito, ok? Beleza, ó, iluminação aqui tá legal também. Já gostei daqui, achei que tá interessante. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai trazer só uns efeitozinhos aqui, nessas luminárias aqui, e já vai estar ok. E eu vou adicionar também, talvez, né, alguma luminária aqui, ó, tá? Só umas 3, 4 aqui, só para dar um pouquinho mais aqui, de deixar um pouquinho o ambiente mais laranjadinho, bem tranquilo mesmo, sem estragar nossa sombra, beleza? Bom, então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, na verdade, é pintar minha luminária, porque eu vou utilizar um material emissivo aqui, eu já quero ver como que vai ficar esse material aqui junto com a iluminação, ó, tá sem material, então vamos vir aqui, acabamentos, eu vou vir aqui, eu tenho o vidro da opalina aceso, então já vou utilizar ela aqui, ó, beleza? E aí eu trabalho a intensidade dela, beleza? Então aqui já tá certinho, e eu vou utilizar aqui 2 Sphere Lights para fazer as nossas opalinas acesas, então vou vir aqui Sphere Light, posso pegar aqui em algum ponto, também, ó, e abrir ela aqui, ó, não tem problema. E aí, ó, eu vou afastar ela para baixo, porque eu quero mais causar um efeito aqui na nossa bancada mesmo, tá? E aí, ó, eu posso pegar ela aqui, fazer uma cópia dela exatamente neste ponto, e olha só, a gente tem aqui os 2 pontos aqui, vamos vir aqui nela e já vamos configurar. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou trazer aqui, ó, um valor aqui, então vim aqui no slot de cor e vou colocar aqui, ó, 3.500 ou 4.000, acho que 4.000 vai ficar melhor, né? Opa! Beleza, então vou deixar como 4.000, a intensidade eu vou manter 30 por enquanto pra gente fazer os testes. E o que eu quero? Eu quero trazer ela invisible e eu quero tirar aqui, ó, specular e reflections. Por quê? O specular, ele vai te dar aqui, ó, no especular dos materiais, tá? E o reflexão, ele vai aparecer ali nas reflexões, nos materiais de reflexão. Então, é interessante tirar esses 2 valores e também o invisible para não aparecer a bolinha lá, né? Beleza? Vamos fazer um teste de uma vez, direto. Vou deixar com 30 o valor por enquanto. Detalhe, né? Nosso materialzinho aqui, ó, como a gente tá utilizando o Material Override, ó, ele já tá sem aqui, né? Só que se ele tivesse com, ele não ia aparecer, beleza? E eu vou utilizar aqui, ó, spotlights mesmo, tá? Bem simples. Ó, vamos trazendo aqui, ó. Vou clicar uma vez lá nele, ó. Ó, ele não clicou ali direito, eu tava clicando Alt. Deixa eu pegar ele de novo aqui, deixa eu dar um ESC. Vou clicar uma vez no spotlight e uma vez aqui. Beleza, agora sim. Vamos afastar ele aqui, que eu acho interessante também dar uma afastadinha nele. Vou deixar dessa forma aqui, tá um pouquinho mais pra lá, ó. Beleza. Vamos fazer uma cópia aqui dele. Travando nas flechinhas sempre, a gente sempre fala disso no curso, para você ter aqui uma precisão maior, né? Beleza, vamos voltar aqui na nossa cena.
Vamos pegar ele, ó, vou puxar aqui desse slot já para mim copiar meu valor ali de 3.500. E aqui eu já sei que não vai ser suficiente essa luz, vou colocar, 3.000, tá? Vamos deixar assim por enquanto. E eu vou inserir aqui, ó, um spotlight novo. Por quê? Para mim não utilizar aquela mesma configuração. Então já vou gerar aqui outro spotlight, ó. Então ele já vai gerar outro ali. Se eu quiser, ó, posso vir aqui, ó, iluminação, pendentes, spot bancada e spot ambiente, tá? Para ficar tudo mais organizado. Vou copiar a cor aqui também. Aqui eu já vou jogar um valor de 5.000, que vai ser um pouco mais forte ali. Mas aqui, ó, se eu quiser, na verdade eu vou tirar aqui o specular desse cara aqui também, tá? Vou deixar sem o specular aqui. Não precisaria ali, tá? Mas eu vou tirar aqui o specular. Beleza, bom, vamos ver aqui no teste como que vai ficar esse carinha aqui. Vamos ver como que vai se portar agora nossa iluminação artificial da nossa cena aqui, que tá ficando bem bacana. Lembrando, eu só coloquei aqui o canal de exposição ainda, mas tem outros valores aqui, outras coisas que a gente vai adicionar, outros canais aqui para fazer um Photoshop final ali. Então, questão de cor ainda, talvez até o contraste, exposição, a gente ainda vai fazer mais um ajuste fino, beleza? Ó, eu já consigo ver que tá um pouquinho laranja, mas tô achando um pouco fraco. Eu já vou até, ó, vamos deixar ele carregar aqui, terminar. Nossa cena tá demorando um pouquinho mais agora. A gente tá carregando ela com mais informações, então naturalmente ela vai funcionar dessa forma aí mesmo. Ó, ficou muito fraquinho ali, já nem dá pra ver muito. Aqui até eu achei que a gente conseguiu, né, uma informaçãozinha aqui de luz. Eu não gosto muito de forçar essas iluminações, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos adicionar ela aqui. Vou vir no A e no B aqui. E eu vou pegar aqui, ó. Aqui vai ser o meu B e aqui vai ser o meu A. Beleza? Então, ó, lado direito com a iluminação, né? Ó, inclusive dá pra ver ali. Minha opalina também tá muito estourada, então vou mexer na intensidade dela. Ó, tá vendo que ficou bem pouca coisa? A gente vai ter que dar uma mexida nisso aí. Bom, então vou vir aqui já na minha opalina e vou diminuir aqui para 12. Esse valor aqui, ó. Tá vendo que já dá pra ver um pouco mais aqui do vidro dela. Vamos voltar aqui para as iluminações. Spot aqui da bancada vou jogar para 5, vou jogar para 8.000 aqui. E a minha iluminação dos pendentes, vou jogar aqui um valor de 60 já. E aí vamos fazer mais um teste de renderização. Legal salvar a cena, né? Nesse momento aqui que a gente já avançou bastante no projeto. Mas eu acho que agora vai ficar legal, ó. Eu já consigo até ver aqui que a gente tem mais informação na própria luminária aqui. Aqui também tô vendo que tá um pouquinho mais forte e lá também. Então, é aquela situação, você não vai forçar aqui, até porque é uma cena diurna, então essa luz quase não vai fazer tanta diferença, né? Ela vai fazer mais um efeitinho ali mesmo. Ó, já tá ficando interessante aqui. Ó, então já trouxe ali uma informaçãozinha de luz. Aqui a nossa opalina, ó, tá vendo que ela tem um desenho agora melhor ali, por conta de eu ter mudado a intensidade. Ó, tô achando aqui que o valor aqui também tá legal, não é muito forte mesmo. Eu até gostei assim, tá? Eu acho que ficou interessante. Vamos comparar aqui agora o A e o B aqui com a nossa última cena que a gente fez aqui, ó. Olha só. Então, sem iluminação, com iluminação. Beleza? É isso mesmo que eu quero. Não quero forçar muito a barra aqui. E vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó, que a gente tem uma cena que aparece um pouquinho lá. Vamos fazer mais um teste aqui final de iluminação. Beleza? Então, olha só. No nosso checklist aqui, a gente adicionou as luzes e fez o nosso teste. Então, aqui tá todo certinho. Nossa próxima etapa aqui, só para vocês entenderem como vai ser rápido a partir de agora. Configurou os materiais, tá? Você pode testar. Eu gosto de fazer um teste lá no final, configurar todos de uma vez e fazer um teste lá no final com o Material Overwrite desativo, tá? Para mim ver se deu certo os materiais, que algum material ou outro pode dar ali uma diferença, né? E
depois que você viu que os materiais estão ok, o que você vai fazer? Você vai carregar lá o teu preset final. Só que aí a gente vai ter que pegar os valores que a gente usou para a câmera, né? Por quê? Porque se eu deixar os valores lá que vem por padrão, ele vai jogar a iluminação daquela forma que estava no começo. E eu quero essa informação aqui do Advanced Camera Parameters, ok? Então você vai copiar aqueles valores lá que você chegou no teu preset também de renderização final e vai mandar renderizar, beleza? E aí você vai ter o render final, ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui. Ó, eu acho que ficou legal, ficou um pouquinho escuro aquela parte de lá, mas não tem problema, aqui não é muito, a nossa evidência não é muito ali, a gente quer evidenciar mais a cozinha mesmo, ó. Opalina, achei que ficou legal, ó, tá vendo que a gente consegue ver as informações dela de vidro, quando a gente diminuiu ali a intensidade um pouco. Achei que ficou bacana, gostei, tá? Então, agora bora aplicar os materiais. Detalhe, se você quer aprender a configurar materiais meio do zero, naquele link que eu vou deixar com a playlist lá, você pode assistir as aulas lá que tem como criar materiais. Mas aqui eu vou fazer de uma forma mais rápida, vou utilizar a nossa biblioteca de materiais mesmo. Tá? Alguns materiais ou outro eu vou acabar configurando com vocês para ensinar também alguma coisa aqui. Então vamos lá. Ó, parede interna aqui eu já tinha pintado, tá? Branco pintura aqui já está certinho também. Então meu ambiente aqui basicamente já está configurado. Inclusive aqui, ó, já tem uma cerâmica também. A maioria aqui dos objetos, ó, já vai ter uma configuração, tá? Por quê? Porque a gente já traz todas essas configurações aqui junto com os bloquinhos, tá? Inclusive esses bloquinhos são do nosso curso, então eles já vão estar também configurados, ó. Tá vendo? Deixa eu dar um save aqui bem rapidinho. Mas assim, a maioria dos materiais aqui, dos bloquinhos que eu peguei aqui, foi da nossa biblioteca. Logicamente que não é sempre todos os bloquinhos que a gente vai pegar da biblioteca, porque, assim, também a gente tem ali o que a gente precisa mais no dia a dia, mas às vezes é um pouquinho mais específico. Então, algum materialzinho ou outro aqui, algum bloquinho, por exemplo, essa luminária, que era um pouco mais específico, eu peguei aí da internet, então talvez eu tenha que fazer essa configuração aí. Vamos ver. Ó, então, vamos vir aqui, eu vou vir configurando daqui para lá. Então, ó, vou até começar aqui nessas cadeiras aqui, ó. Esse bloquinho eu peguei da internet, então ele não tem um material. E qual dica que eu dou para vocês, né? Quando vocês configuram um material, salva esse material, tá? Então deixa ele salvo aí, pode salvar ele tanto na tua biblioteca aí do próprio V-Ray, ou salva aqui, a gente gosta de trabalhar dessa forma aqui os materiais, mas salva aí porque sempre fica na mão. Olha só como é rápido eu configurar um material de metal aqui, ó. Select Objects in Scene, então ele vai selecionar todos os objetos que tem esse mesmo material. Vou vir aqui em metal, na verdade eu vou vir aqui ó, em pintura. Até eu já tenho uma pintura aqui, ó. Vou utilizar aqui ó, um preto acetinado. Adicionar ao modelo, ó, preto acetinado, Apply to Selection, e aí eu já tenho meu materialzinho ali. Tá? E você pode fazer isso com todos, ó. Por exemplo, aqui eu tenho um tecido ali. Na verdade, assim, ó, eu vou até ver se ele já está configurado aqui antes, porque às vezes você dá um Edit in V-Ray, ó, não está configurado. Como é que eu sei disso? Porque não tem brilho, não tem nada. Ok? Então vou Select Objects in Scene, ele vai selecionar tudo onde tem. Eu vou vir aqui em acabamentos, vou vir aqui em tecidos, posso pegar qualquer couro aqui, mas eu vou pegar esse carinha aqui, ó. Adicionar ao modelo e Apply to Selection. Vamos esperar ele aplicar aqui. Aqui, como ele é uma textura um pouquinho mais trabalhada, ele vai dar uma pensadinha aqui. Mas eu utilizo basicamente essa técnica aí, né, para mim não precisar ficar entrando lá dentro do objeto e ficar pintando, ó. Então aqui, ó, já ficou legal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou só editar aqui, ó, pegar ele aqui e vamos diminuir ele aqui, ó, para 50 ou 30. Vamos ver aqui, ó, aqui já ficou um pouquinho mais legal, né? Ó. Aqui tá um pouquinho estranha essa textura. Deixa eu ver se eu pintar ele aqui. Ele tá pegando aqui, ó, o que eu posso fazer? Visualizar geometria oculta. Vamos pegar um carinha desses aqui, ó. Só que não sei se não vai ficar esquisito. Bom, vamos deixar assim, até não tá estranho. Eu ia fazer uma textura projetada aqui, mas acho que vai ficar mais estranho ainda. Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos continuando aqui, ó. Select Objects in Scene. Vamos vir aqui, madeira. Madeira.
Vamos pegar aqui em diversos. Vou pegar qualquer uma aqui que eu acho que fique mais legal pro meu projeto, ó. Vamos pegar essa aqui, ó. O Carvalho, acho que vai ficar interessante. Apply to Selection. Ó, já ficou interessante. Eu vou deixar como veio assim mesmo. Isso que eu acho que fica até mais legal. Beleza, já configurei aqui. Minha banqueta tá bem bonitinha. Ah, vou ensinar vocês a configurar MDF aqui bem rapidinho. Tá? Normalmente a gente utiliza aqui os materiais já vêm configurados, mas esses aqui, eles não estão configurados. E eu vou ensinar vocês a configurar do zero, ó. Bem simples. Joga o reflexo quase no máximo. Esse carinha aqui, ó. Aí vai depender do teu material. Se ele é mais mate, né, mais fosco, ou menos fosco. Nesse caso aqui, ele é bem fosquinho. Então, eu vou jogar aqui, ó, 0.5. Já vai ficar aqui um fosco legal para esse material. Vou fazer somente isso e vou aqui, ó, no mais, adicionar um bump. Tá? O que esse bump vai ser? Ele vai ser um arredondamento que eu vou fazer direto no V-Ray. Local Space Map, então eu vim aqui nesse canal de bump que eu adicionei. Local Space Map. E aqui, ó, você pode clicar aqui e vir lá para baixo e encontrar esse carinha aqui, ó, Edges. Beleza? 0,1 é um valor um pouco pequeno, não mostra muito. Então, 0,15 aqui já vai fazer aquele arredondamentinho legal no teu objeto. Beleza? Deixa eu ver até que esse carinha ele tá configurado, mas ele não tem aqui, ó, o Local Space Map. Então, vamos fazer isso aqui também, porque eu quero também trazer aquela curvinha lá no nosso granito. E no nosso granito eu vou colocar 0.2, um pouquinho mais, que eu gosto de configurar dessa forma aí. Beleza? Ah, outro detalhe, esse granito aqui, eu já trabalho com ele e às vezes, dependendo da cena, quando entra muita luz assim, ele estoura um pouquinho. Então, eu já vou vir aqui no meu diffuse, tá? No meu material, vou vir aqui, botão direito, Wrap in Color Correction. Eu quero mexer um pouquinho nas propriedades desse cara aqui. E eu vou tirar um pouquinho aqui, ó, do Brightness, tá? Quanto mais aqui ele for, assim, branco, mais vai estourar ali quando vir uma iluminação. Então, eu já vou trazer aqui, ó, menos 0.2 para ele aqui. Ó, já até mostrou mais as manchas, né? Ó, esse cara eu vou fazer a mesma coisa. Então, ó, esse cara aqui até tinha o Local Space Map. Diminuir aqui, ó. Então, beleza. Ok? Então, agora a gente já tem eles configuradinhos aí, ó. Beleza. A gente tinha dois materiais, né? Então, eu tive que configurar os dois materiais ali. E se você vai configurar aqui o teu material de MDF madeirado, minha dica é o seguinte, cara. Vem aqui, tá? Reflection quase no máximo também. O material de MDF, ele tem um pouquinho mais de brilho do madeirado, ele tem um pouquinho mais de brilho, tá? Tem que tomar cuidado, talvez eu tenha que fazer um teste ali. Mas ele tem um pouco mais de brilho do que um material bem fosco. Então eu já vou deixar aqui, ó, 0.7, 0.75. É um valor legal ali para você ter esse brilhinho. E se você for utilizar bump, tem que tomar um pouco de cuidado, porque se você vai utilizar essa textura aqui, você não quer marcar, esse MDF vai ficar esquisito, tá? Então, um conselho, ó, se quer utilizar o bump, vem aqui, ó, copy, vem no teu bump lá, tá? No teu bump normal. Ainda não adicionei o bump de contorno aqui, tá? Esse é o bump normal mesmo. E eu vou vir aqui, deixo assim mesmo, vou paste essa copy, botão direito, wrap in color correction. Primeira coisa que eu vou tirar a saturação e eu vou deixar um pouquinho mais de brilho, tá? Um pouquinho mais de brightness, quer dizer. E ele vai deixar um pouquinho mais claro ali. E eu vou jogar esse amount aqui, que é a quantidade, né? Se eu deixar aqui vai ficar super esquisito. Então, deixa aqui quase no mínimo, 0.1. Ó, esse aqui já é um valor legal, é bem pouquinho mesmo. 0.15, 0.1, já vai ficar interessante, beleza? E a gente vai adicionar aquela curvinha que a gente tem no material do MDF aí, do MDF da fita de borda, né? Então, Local Space Map, mesma coisa. Vamos trazer aqui, ó, Edges. E aqui eu também vou colocar o valor de 0.15 para esse material. E o MDF aqui já está bem configuradinho. Os outros materiais aqui, ó, já está configurado, porque esses aqui eu peguei da biblioteca mesmo. Então já está certinho. Vamos vindo daqui para lá. Vamos vir aqui nesse carinha aqui. Ó, tem que configurar tudo, cara. Não dá para pular. Lógico, se for uma coisa muito pequenininha ali, não precisa configurar. Mas eu gosto, por exemplo, essa textura aqui tá um pouquinho ainda esquisita, tá? Essa árvore aqui, ó. Se eu quiser trabalhar aqui, ó, em Wrap in Color Correction, posso tirar aqui um pouquinho da saturação dela, ó, deixar um pouquinho mais escurinha ali. Sei lá, quero colocar um bump. Copy, bump, paste as a copy. Tá, vou deixar dessa forma aqui mesmo. Ou poderia dar um Wrap in Color Correction também,
tirar a saturação aqui, ó. Deixar um pouquinho mais clarinho, ele fica melhor. Vou deixar como 1 mesmo. Aqui eu não lembro se está configurado também, ó. Ó, aqui está configuradinho. Ó, essa textura aqui, na verdade, é a mesma, né? Não, não é a mesma. Então, o que eu vou fazer? Ó, a textura sumiu aqui, isso pode acontecer, tá vendo? Ela perde ali a textura. Como a textura ela tá aqui no SketchUp, o que eu vou fazer? Vou vir em editar, vou salvar como, vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo, tá? E vou abrir ela aqui agora. Ó, vou vir direto aqui e vou abrir esse carinha aqui. Olha só, agora eu já tenho a textura ali, já tá até configurado aqui, ó, reflexão e tudo mais. Então, já tá configurado esse materialzinho também, beleza? Opa. Vamos configurar o restante aqui. Aqui já está configurado. Aqui já pegou a configuração. Ó, a maioria aqui a gente já tem eles configurados. Alguma coisa ou outra que eu peguei ali da internet que não está muito configuradinho. Então, ó, vamos colocar reflexo. Sempre trazer uma reflexão, nem que seja bem pouquinho. Se for um material fosco, traz um glossiness aqui um pouquinho, tá? E vai trabalhando esses valores aí. Aqui eu só vou fazer o seguinte, eu acho que está muito colorido ali. Vou tirar a saturação um pouco dessa madeira aqui, ó. Ó, já vai melhorar um pouco aqui essa madeira. Ele não atualizou ali para mim. Bom, enfim. Aqui já está configuradinho, que eu sei que esses bloquinhos aqui são... Só ver como é que ficou essa madeira. Ó, já ficou um pouco melhor. Beleza. Essas madeiras aqui... Opa! Deu um errinho aqui, mas não tem problema. Provavelmente esse bloquinho que eu peguei da internet. Tá? Pode acontecer, tá? O projeto está salvo ali, não tem problema. Ó, deu um erro na textura mesmo dele, ó. Tá vendo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse material aqui, ó. Inclusive, vou até tirar esse material daqui, ó. Vamos pegar o Wood. Vamos pegar aqui, ó. Select Objects in Scene. Tá? Ele tá como Wood 3, tá? E eu vou vir aqui, ó. Esse próprio carvalho aqui, ó. Que já tá, né? Inclusive, ó. Vou Apply to Selection. Vamos aplicar esse materialzinho aqui. Vai ficar já bem interessante esse carinha aqui. Ou poderia pintar ele ali também. Daria certo, né? Vamos esperar ele carregar ali. Beleza. Eu acho que ficou legal. Talvez eu tenha que aumentar um pouquinho essa textura, né? Tá. E o meu wood lá, que eu sei que é um material que tá dando problema, eu já vou vir aqui, ó, e vou delete ele, porque eu não preciso mais dele, tá? Beleza. Ó. Só que esse cara aqui, ó, tem que ver aqui, eu até tava pensando aqui em aumentar essa textura aqui. O problema de eu aumentar a textura é que vai aumentar aqui também, né? Vamos colocar aqui 300 para ver? Ó, aumentou nos dois, né? Vou deixar aqui como 200. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui nessa textura aqui, ó, vou copiar e vou pintar e vou dar aqui, ó, um texture positioning. A modelagem dela tá um pouquinho estranha. Vou fazer o seguinte, agora aqui eu vou pegar uma textura, né, vim em geometria oculta, vou colocar ela como projetada, vou copiar ela e vou, ó, com Shift pintar tudo, tá? E aí eu posso até, ó, tirar minha geometria oculta aqui, ó. Já ficou legal, né? Então, ó, vou vir aqui também e vou pintar com a geometria aqui projetada. Ó, então já ficou interessante. Tá? Vou deixar dessa forma aí mesmo. Aqui, esse material aqui, vamos ver se ele já está configurado. Ó, então vamos lá. Select Objects in Scene. Eu já tenho uma pintura preto acetinado. Já vou pegar aqui e Apply to Selection. Beleza? Então já aplicou ali a textura também. Minha janela aqui, ó, também já está com a pinturinha acetinado. Aqui já está certinho também. Vamos ver nossa clarabóia também já está certinha. Esses aqui, como eu sei que eu trouxe aqui da biblioteca, eu sei que eles já estão todos configuradinhos. Então já me agiliza um pouco o tempo aí também. Aqui também já veio da biblioteca. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente já finalizou aqui toda a nossa configuração aqui dos materiais. Deixa eu só dar uma passada aqui de novo. Certo. Aqui está o mesmo material aqui que eu pintei também. Aqui, né, que está um materialzinho. Uma madeira aqui. Vamos vir aqui, ó. Select Objects in Scene.
Ou preto acetinado mesmo. Pode ser, né? Então vamos colocar aqui preto. Opa. Apply to selection. Ó, então já aplicou lá, já tem um materialzinho aqui também. Então é importante que todos os materiais eles estejam configuradinhos, tá? Isso é muito importante porque vai dar um pouquinho mais de volume para os teus objetos, de qualquer forma, ok? Então já fizemos aqui as configurações e agora a gente vai fazer o teste com o Material Override desativo, tá? Vai demorar um pouquinho ali, mas eu acredito que aí em menos de 1 minuto com o Material Override desativo. Então, ó, vou vir aqui na engrenagem e já vou tirar aqui o Material Override. Vou voltar aqui e vamos mandar renderizar aqui essa cena aqui, que é a nossa primeirinha cena lá que a gente começou configurando, né? Mas vai demorar um pouquinho mais, normal, né? A gente tá... Ah, detalhe, faltou o nosso piso aqui. Mas olha só, eu já estou conseguindo ver que a nossa imagem está linda. Eu já consigo ver o potencial dela aqui. Tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou só configurar aqui, ó, esse material que eu lembre já está configurado. Somente esse cara aqui, ó, que eu trouxe ele, criei essa textura. Então eu vou ter que configurar aqui de uma forma ou de outra. Já vou vir aqui em Flur, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó, já vou vir em Copy, Reflection e vou tirar aqui, ó, em 50 e 0.5, aqui eu já tenho uma reflexão legal para esse material. E vamos vir aqui em Bump, Paste as a Copy, ele já vai trazer um volume ali para mim, mas eu vou aqui, ó, Wrap in Color Correction. Vamos ver se a gente consegue demarcar um pouco mais essas linhas aqui, né? Só que talvez porque a gente já tem um contraste aqui, ele vai subir umas peças mais que as outras, né? Talvez algo assim que não tem tanta diferença de cor. Vamos deixar assim para ver o que vai acontecer ali, ó. Ó, evidenciou um pouquinho mais aqui o centro dele, né? Acho que ficou interessante dessa forma. Eu vou até deixar em 1, porque esse material ele é um pouquinho rugoso mesmo. Vou deixar um pouquinho menos aqui, ó. Vamos jogar para 0.6. Ó, 0.6 aqui já tá legal. Gostei dessa forma que ficou aqui. Só que ele não aplicou tanto aqui nos meus rejuntos. Mas eu vou deixar dessa forma, acho que aqui já vai ser suficiente. Beleza? Então, somente isso que estava faltando, né? Aqui o restante já configurou, né? É legal nessa fase aqui você dá o zoom. Era até interessante se eu fizesse mais um teste nas outras vistas, né? Para ver se não passou nenhum material. Mas, olha só, o dourado nosso configuradinho já, material que a gente entrega no curso. A parede aqui ela é branca mesmo, né? Ela só tem um pouquinho de tom. Eu vou deixar dessa forma porque é o conceito que a gente trouxe ali, beleza? Nossa planta aqui ficou um pouquinho... Essas plantas já vêm configuradas, tá? Mas ela deu ali um pouquinho... Ficou um pouquinho esquisito aquilo ali, né? No restante, os materiais internos aqui estão perfeitos, né? Gostei bastante do resultado aqui já na nossa cena aqui de testes, né? Já achei bem interessante. Mas eu achei estranho um pouco aquela árvore ali, ó. Essa árvore aqui não achei tão legal, não. Vou fazer o seguinte, vou deletar ela aqui. Vou trazer uma outra árvore aqui, igual essa aqui. Vou rotacionar um pouquinho aqui, só para não ficar bem igual. Ó, já deu uma diferença. E vou aumentar ela aqui, ó. Essa aqui eu vou até diminuir um pouco. Ó. Beleza? Que aqui, ó, eu vou ter essa outra árvore ali. Eu gostei mais daquela outra árvore ali, ó. Ela ficou interessante. Essa aqui não ficou tão legal, não. Então, vamos deixar essas duas árvores aí. E na nossa cena aqui, ó, já vai ficar interessante também, beleza? Vamos dar só uma analisada aqui. Essa árvore aqui, ó, pegou um pouco do tronco, não tem problema. Aqui eu poderia preencher um pouco mais com árvores, porque o background ali eu quero deixar o mínimo possível, né? Vou jogar um pouquinho pro lado aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, já preencheu mais ali com as folhas. Acho que vai ficar um pouco mais interessante. Outra, posso colocar uma árvore ali também, né? Se eu quiser. Ó, posso trazer mais uma dessa. Aqui, ó. Pra gente ter lá na nossa cena 11. Deixa
Deixa eu ver aqui, ó, onde é que ela tá. Ó, aqui já vai ficar interessante, ó. Acho que dessa forma aqui já vai ficar legal todas as nossas cenas. Beleza? Bom, então já configuramos todos os materiais, já chegamos aqui na fase final. O que a gente vai fazer agora? Verificar os valores de Advanced Camera Parameters, tá? Então, o que eu costumo fazer? Venho na engrenagem, vou abrir aqui meu bloquinho de notas, tá? Vou vir aqui, ó, Advanced Camera Parameters. No nosso caso, a gente não mexeu, né? Mas se eu tivesse chego naquela configuração ideal da abertura, eu ia anotar ele aqui, certo? E lembrar aqui, ó, do environment também. Então, o que eu vou fazer agora? Né? Vou anotar no bloco de notas, ó, usados e anotar no bloco de notas. Ok. Carregar o preset que vai estar lá para vocês baixarem também. Então, já vou vir aqui em abrir, tá? Vamos vir aqui, na pastinha onde a gente entrega os presets de internas. E vamos vir aqui, ó, em qualidade média. Vocês vão ver que já vai dar um resultado bem legal. Então, ó, pegar a mesma proporção, né? Então, sempre lembrar aqui que a gente está trabalhando a mesma proporção. Ok? Ó, vamos esperar ele carregar os valores. Ó, já carregou aqui, tá? Já trocou aqui os valores. E o que eu ia fazer? Eu ia pegar aqui e ia trocar para os valores aqui. No nosso caso, a gente usou esses mesmos. Então, já funcionou, já ficou legal. E agora sim, eu posso fazer minha renderização final. Ó, background... Ah, tá, ó. Ele realmente trocou ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar. Só que aqui eu não lembro, eu acho que eu consigo copiar ele e colar ele aqui, ó, paste as a copy. Beleza, ó, agora a gente tem esse carinha aqui, então agora a nossa configuração tá certinha, né? Então, lembrando, aqui eu não troquei, né, no meu checklist eu não troquei o nosso environment, mas aqui no final eu tive que trocar pra gente ficar com essa mesma iluminação exatamente. Eu vou até salvar aqui no nosso histórico, beleza? E o que eu vou fazer agora? Então, uma vez que eu já tenho as configurações aqui todas corretas aqui para o meu teste final, eu posso, se eu quiser, posso fazer um batch render. Ó, aqui é uma iluminação mesmo que pegou ali, ó. Ah, não, a gente não trocou, a gente não renderizou de novo o teste, né, com as modificações das árvores. Bom, enfim. Então, você pode fazer tanto batch render ou fazer um render 1 por 1, né? Se eu for fazer um render 1 por 1, eu vou fazer uma renderização normal e esperar carregar ali. Mas eu acho que vai demorar em torno de uns 15 minutos, porque essa cena tá um pouquinho complexa, tá? Então vai demorar aqui uns 15 minutos. Mas eu posso fazer também o batch render, né? Você pode ver aqui que minhas cenas, eu tenho aqui, ó, mais uma dica para vocês bem interessante. Aqui eu estou utilizando o nosso modelinho padrão aqui do escritório. Então eu uso para modelar, essa aqui eu utilizo para fazer as cenas do V-Ray e essas aqui eu utilizo para fazer a parte técnica do layout, né? Os nossos detalhamentos do layout. E o que acontece? Você vai ver aqui, ó, deixa eu pegar aqui só e colocar em detalhes. Na verdade, deixa eu fazer o seguinte, na verdade, tinha que voltar para miniatura aqui. Dá uma travadinha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para lista. Aqui, ó. Beleza. Então você vai ter aqui, ó, quando você clica nessas opções aqui, você vai ter esses carinhas aqui. E no caso, você pode ver aqui que ele está como incluir na animação todas essas cenas aqui do V-Ray. Já essas outras cenas aqui, você vai ver que não está incluir na animação, que são, né, aqui corresponde aos parênteses, né? E tudo que tiver na animação vai ser renderizada no batch render. Então eu não quero renderizar nem essa cena, somente as que eu configurei aqui. Beleza? Então aqui já vai sair somente esses caras aqui. Bom, e se eu quiser configurar aqui o batch render, tá? O que acontece? Eu posso renderizar com o batch render, porém eu não vou poder mexer aqui nesses canais, né? Porque ele vai gerar minhas imagens finais já todas prontas. E eu quero poder trabalhar em cada uma delas depois que eu finalizar, né, minhas renderizações. Como que você pode fazer isso? Você pode vir aqui em Options, tá? Você vem aqui em History e você vem aqui em Auto Save, tá? Deixa Enable Use Project Path, Auto Save, tá? Save and Close, ok? E aí, o que vai acontecer? Quando você renderizar a tua imagem, ela vai vir para cá. E aí você vai poder trabalhar com ela aqui, adicionando canais, mexendo em tudo mais, ok? Você pode fazer uma configuração prévia também, aqui antes de mandar renderizar?
Pode, tá? Por quê? Porque aí você não vai precisar fazer todas as modificações uma por uma, né? Às vezes a gente utiliza a mesma configuraçãozinha aqui desses caras, né? E aproveita. Inclusive eu vou fazer isso, tá? Não vou fazer depois uma por uma em cada imagem lá que gerar. Já vou fazer aqui esse pós-processamento aqui e depois a gente faz o batch render e volta com os resultados finais. Beleza? Bom, então eu vou adicionar aqui mais um canal que eu gosto bastante, que é o White Balance, tá? Então esse cara aqui, ó, você pode trabalhar aqui a temperatura da cor, ó. Quero uma imagem um pouco mais branca, vou trazer para cá. Quero uma mais quente, vou trazer para cá. Nesse caso aqui, ó, aqui ela vem em 6500K, né, por padrão. Eu vou utilizar um pouquinho mais branco, porque eu acho que a nossa cena Overcast, ela vai trazer aqui, ó, num 6000, ela vai ficar legal. Eu acho que ela ficou mais interessante do que antes, ó. Se eu quiser fazer um comparativo, ó, desativou aqui no olhinho, né, ó, e ativou, olha só. Então, eu vou deixar dessa forma aqui mesmo. Eu acho que ficou mais legal nesta cena em específico, tá? Aí vou habilitar aqui também o nosso Lens Effect aqui, tá? O que ele vai fazer? Ele vai dar aqui, ó, um volume nessa luz aqui, ó. Tá vendo que ele tá criando ali, ó? Então, você vai trabalhando esses dois valores, ó. Já fica interessante, né? Então, inclusive, quando estoura a luz ali, é legal porque você consegue também manipular, ó. Tá vendo onde estourou ali? Lá no nosso View Color Clamping, ele já estourou um pouquinho ali pra gente, ó. Ficou interessante. Gostei bastante assim, tá? Talvez diminuir um pouquinho, ó. Vamos ver a diferença? Então, sem e agora com. Tá vendo que dá uma vida ali na imagem também. Gosto de utilizar também. E o Sharpening também, acho bem interessante. Já venho aqui e ativo ele. E eu tiro aqui, ó, o meu Blur Radius, tá? Removo ele aqui e olha só. Vamos aumentar um pouquinho o nosso Sharpening aqui e o Sharpen Radius também. Tomar cuidado com esses valores, a gente não quer marcar a imagem, tá? Se quiser, ó, dá um zoom ali. Por exemplo, aqui eu tenho um contraste de branco com preto, ó. Tiro aqui e coloco, ó. Tá vendo? Então, ele já deu uma forçada aqui, ó. Tá vendo? Ele evidencia um pouquinho mais, ó. Eu tô achando realmente que tá um pouquinho marcado, tá? Vou diminuir um pouquinho ainda esses valores, ó. Aqui, ó. Ó, tá legal aqui. Aqui eu acho que tá no ideal. Então, não mexeria em nada além disso. Deixo exatamente dessa forma. E agora eu posso vir pro Batch Render, beleza? E para fazer o Batch Render, basta eu clicar aqui. Uma vez que eu clicar aqui, ele já vai calcular minhas cenas e já vai salvar elas automaticamente. Beleza? Então, eu já volto com o resultado aqui final da nossa imagem, que eu tenho certeza que vai ficar muito bacana. Beleza? Então, vamos lá. Bom, pessoal, finalizou aqui as nossas imagens. E olha só o resultado final que a gente conseguiu obter em pouco tempo de trabalho, né? E a renderização, assim, também não demorou tanto, tá? Então, lembra que eu comentei com vocês que ia demorar ali em torno de 25 minutos, 15 minutos às vezes também a renderização? O que acontece? A gente escolheu o preset widescreen, ele vai demorar um pouco mais, tá? Porque a gente tem aqui, ó, uma porção a mais na imagem e isso vai ter que ser renderizado, obviamente. Então, ele tem que calcular um pouquinho mais aqui dos detalhes, então vai demorar um pouco mais, é normal. E essa cena é uma cena um pouco mais complexa também, então ele vai, tem bastante reflexo aqui, né? Então ele vai demorar um pouquinho mais, mas assim, nada demais, né? Se você pensar aí em todo o fluxo de trabalho que a gente teve aqui nosso trabalho do desenvolvimento dessa cena, mais aqui o tempo da renderização que eu deixei o computador fazendo aqui, eu consigo fazer isso tranquilamente numa manhã, beleza? Então, bem tranquilo, e olha só a qualidade das imagens, né? A vantagem que a gente tem aqui no V-Ray é que a gente não vai chegar naquela imagem xoxa, né? Então, os outros renderizadores, eu ainda não vejo essa qualidade nos outros renderizadores. Você vai renderizar, às vezes, de uma forma muito mais rápida, só que você vai chegar ali e vai falar, pô, não tá legal isso aqui, né? Não tá legal, não tá do jeito que eu queria mostrar realmente o meu projeto. Então, eu acho que o V-Ray, ele ainda tem essa capacidade melhor de mostrar a iluminação, né? Esse poder aqui. Beleza? Bom, então vamos dar uma olhada aqui nas nossas imagens, tá? Cada uma delas aqui, olha só que bacana que elas ficaram, né? Essa aqui ficou legal também. Essa aqui demorou um pouquinho mais, renderizou mais coisas, né? Bom, deixa eu falar aqui alguns detalhes, tá? Que eu cometi aqui. Bom, lembra quando a gente estava na nossa fase aqui de testes? Lembra que eu comentei dessa árvore aqui que estava um pouco estranha, né? E eu troquei de árvore, ou a posição, né? Troquei a árvore ali também. E aconteceu o mesmo aqui, infelizmente, tá? Porque eu fui negligente. Eu devia ter feito uma renderização teste novamente, ver se estava ok, né? Para depois continuar.
Então, o que aconteceu aqui, ó? Você pode ver que nesse vidro aqui, ó, não deu aquele erro ali, ó. Então, ele deu aqui uma bugada. Muito provavelmente, o que aconteceu aqui foi essa janela, tá? Eu até tava dando uma olhada aqui, ó. Vamos vir aqui, ó, no nosso monocromático. Olha só, textura aqui invertida, cara. Então, provavelmente foi essa questão aqui do vidro com a textura invertida. Isso aqui que deu aquele errinho lá na nossa renderização. Beleza? Mas enfim, né? Você já aprendeu aqui, né? Você viu como é importante o passo a passo nosso lá também verificar todas essas etapas aí, né? Mas enfim, você já aprendeu a renderizar, você vai conseguir renderizar, né? Só não cometer esse erro aí e verificar bem certinho, fazer os testes, né? Aqui antes de mandar a renderização final, principalmente se for um batch render, né? Então, beleza, eu fiz as renderizações. Outro detalhe aqui que eu corrigi, que vocês podem ver, então a minha modelagem aqui mesmo que ficou estranha aqui, ficou bem segmentado esse arco aqui. Então, eu corrigi ela no SketchUp e fiz um region render somente aqui. Como a última imagem que eu tinha renderizado era essa aqui, ele pegou exatamente na mesma porção e eu consegui corrigir também essa imagem, que eu gostei bastante, né? Ficou bem legal essa imagem aqui. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos voltar aqui rapidamente para nossa imagem. Vamos falar aqui do pós-processamento dela. Eu não vou jogar ela em nenhum editor de imagem externo. Eu vou configurar aqui, fazer um Photoshop no próprio Frame Buffer do V-Ray, tá? Então eu vou mexer em algumas configurações para melhorar um pouco essa imagem. Então essa é a vantagem da gente deixar lá no Options, no Autosave, que ele vai salvar aqui no meu histórico. Então eu vou poder fazer essas modificações e vou salvar uma imagem por vez, né? Então eu nem vou utilizar essas imagens que foram salvas lá na pastinha, beleza? E eu já vou vir ajustando elas aqui. Eu vou ajustar somente uma aqui, duas talvez, para mostrar para vocês, mas não vou ajustar todas aqui, beleza? Bom, então o que aconteceu aqui? Como ele jogou aqui no meu histórico, ele desativou aqui meu Sharpen, mas a configuração ele manteve, tá? Então, ó, eu tenho que desabilitar e habilitar de novo, ó. Então pode ver, até o nosso Lens Effect aqui, ó, ele voltou, tá? Já deu o brilhozinho aqui na nossa luminária. E o nosso Sharpen também, ok? Bom, uma coisa que eu não gostei aqui foi o White Balance, tá? Então eu acho que aqui ficou muito fria a imagem, eu acho que a gente pode trazer aqui ó, um pouquinho mais de calor, talvez uns 6.400, tá? Ele vem normalmente com 6.500 aqui, tá? Mas eu acho que aqui, ó, vamos desligar ele, ó, eu dei um pouquinho, deixei um pouquinho mais fria, mas não tanto, tá? Tinha achado que ela ficou um pouquinho fria demais, beleza? Bom, e aí você pode fazer os ajustes que você achar necessário e por fim salvar, beleza? E aí você vai vir aqui, vou criar uma nova pasta aqui, ó, cozinha final, beleza? E vou colocar aqui como 1, beleza? Salvou, ele já vai salvar a tua imagem exatamente como ela tá aqui, como a gente finalizou aqui, tá? Só lembra de uma coisa, se você quer manter essa imagem para voltar nela aqui no histórico, você tem que adicionar ela, tá? Porque se você clicar novamente nela aqui, ó, ela vai voltar porque ela estava antes, tá? Então, essa aqui dá essa diferença que a gente tem ali, ok? Bom, e por que eu estou fazendo um ajuste para separado delas? Porque cada imagem, ela tem uma exposição um pouquinho diferente, tá? Então, a gente ter esse controle aqui em cada imagem é legal, principalmente na exposição ali, tá? Olha só, vamos fazer aqui rapidinho e vamos mexer nessa exposição. Essa aqui, ó, eu também posso mexer. Lembra que na outra ali eu tirei um pouquinho da exposição ali, até acho que eu nem sei se mexi na exposição, né? Mas ó, eu vou trazer um pouquinho mais de exposição aqui. Nessa imagem, eu acho que cabe a gente trazer um pouquinho mais de exposição e dar um pouquinho de contraste, ó. Então a gente vai poder mexer em cada imagem sempre antes de salvar. Então essa é a maior vantagem que a gente tem aqui. Então essa imagem 1, 2, 3, 4, essa imagem 5, já vou deixar ela certinha como a imagem 5. Ok? Bom, então finalizamos aqui. Eu gostei demais dos resultados, eu achei que ficou muito legal. Olha a qualidade, né? Um tempo de render aqui que não é tão demorado para você ter essa iluminação, essa qualidade aqui de foto mesmo. Beleza? Bom, e antes da gente terminar aqui, eu queria mostrar um pouquinho sobre o nosso curso, bem rapidinho, para vocês verem o potencial que ele tem aqui também, tá? Então, olha só, a gente vai trabalhar com blocos dinâmicos. Eu mostrei um pouquinho ali rapidinho para vocês. Essa cozinha, ela foi desenvolvida com os componentes dinâmicos que o nosso escritório desenhou, tá? Então, tudo aqui é responsivo, né? A gente pode abrir portas, a gente pode fazer modificações através aqui
dos nossos componentes dinâmicos do SketchUp, que é nativo, né? Então aqui tudo que eu fiz, todo esse trabalho nos componentes, eu fiz no próprio SketchUp. Não tem plugin, não tem nada, ok? E a gente tem aí mais de 140 blocos de marcenaria para você desenvolver dormitórios, uma marcenaria aí mais complexa e também uma cozinha aqui que é um pouco mais rápido, beleza? Então a gente vai fazer um trabalho aqui de estudo de caso utilizando essa biblioteca aqui para aproveitar todas as informações lá para o layout e a gente sair simplesmente colocando cotas e informações, beleza? Então a gente vai fazer esse estudo de caso aí e também vamos fazer uma imagem aqui no V-Ray utilizando a nossa cozinha lá que a gente vai modelar juntos, beleza? Se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada aqui em todo o material, isso aqui tá bem bacana, a gente mostra tudo que a gente vai entregar no curso, tá? Então tudo isso aqui dá uma olhada com calma, tem bastante coisa aqui muito interessante, né? Tem bastante coisa aqui do V-Ray também, os materiais, mapas HDRI, e também se você quiser, pode ir na grade de aulas e pode dar uma olhada aqui na nossa grade. E lembra, o mais importante de tudo, ó, vitalício, tá? Então, todas as atualizações na biblioteca que a gente fizer, a gente vai estar atualizando na biblioteca e você pode assistir no tempo que você quiser, tá? Não tem isso aqui de 1 ano, 2 anos, é acesso vitalício, beleza? Então, entra lá e compra o nosso curso aí e vê bem certinho aqui se vai valer a pena para você. Se tiver alguma dúvida, entra em contato com nós que a gente vai responder o mais breve possível vocês, beleza? Então, até uma próxima oportunidade.